E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 temas e vamos começar falando sobre fake news. Por quê? Veio um grupo aí de eurodeputados no Brasil, dar um passeio, só que não. Eles vieram conversar sobre alguns assuntos, dentre eles o PL 2630, e eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas e principalmente quem foi que concedeu a entrevista para a Globo. Ainda quero comentar sobre uma matéria que envolve fake news oriundas da turma da esquerda, da turma dos lulistas nas redes sociais. E ainda, gente, uma coisa que a turma da esquerda não vai deixar passar e possivelmente é o novo foco de batalha deles no que diz respeito às redes sociais. As maldades parece que não têm fim. Depois eu quero falar do Haddad, que vem cometendo vários erros, né? Vem numa agenda totalmente sem pé nem cabeça. A coisa tá tão ruim para o Haddad que dentro da própria esquerda ele vem sofrendo críticas. E eu quero mostrar algumas coisinhas que eu acho que são bem interessantes para vocês. Inclusive algumas coisas que o Haddad andou falando na CNN, para depois falarmos mais uma vez sobre a questão da Petrobras e as perfurações na bacia amazônica, porque esse episódio ganhou novos capítulos, inclusive algumas repercussões dentro da esquerda, e eu acho que vai ficar claro qual lado o Lula está servindo. E isso nos conecta ao próximo tema. O Dilma está lá no G7, fez alguns discursos, algumas falas, que a única certeza, depois de eu ver, né, acompanhar o que saiu na imprensa, é que aquele Lula comunista do Foro de São Paulo é brincadeira de criança perto desse cara. Esse cara que tá aí agora, ele voltou muito pior, mas muito pior do que qualquer pessoa imaginava. Mas vamos por parte. Vamos começar com essa linda nota que saiu agora de manhã, olhando o seguinte: lobby das Big Techs é maior no Brasil do que foi na União Europeia, diz eurodeputada. Talvez porque o que está sendo colocado em pauta no Brasil seja muito mais crítico, né? Muito mais polêmico do que foi na União Europeia. E eu acho que isso é uma opinião quase que unânime até entre especialistas. Mas quem sou eu, né? A nota da Globo fala, né, que parlamentar, uma pessoa específica, critica discurso das empresas de que regulação proposta pelo PL das fake news vai acabar com liberdade e diz que enfrentamento a plataformas é missão conjunta. Essa parlamentar, inclusive, ela é do grupo Nada Radical, que era 100% a favor de acabar com propaganda em rede social. Não vai ter nada, nada. Esquece isso. Mas tudo bem. Aí eu fui lá ler a nota da Globo, falando que as Big Techs estão jogando muito pesado no Brasil, né, muito mais do que na União Europeia, onde havia um consenso entre legisladores e na sociedade sobre a necessidade de regulação. E desde que iniciou a discussão por lá, não houve qualquer ameaça à liberdade de expressão, muito pelo contrário. Confia. Quem diz isso? Ana Cavazzini. Na hora que eu li esse nome, eu falei, tá de brincadeira. As mesmas pessoas, as mesmas figuras de sempre, mas de sempre, sem tirar nem pôr. Já vou adiantar aqui um pouco. Mais um parágrafo da Globo. A eurodeputada fez parte de uma delegação da União Europeia que se reuniu semana passada em Brasília com Rodrigo Pacheco, se reuniu com Orlando Silva. Ela, além de estar representando aí, né, a vice-presidente da delegação União Europeia Brasil no Legislativo, é liderança no Partido Verde. Partido Verde. E o Brasil é o país das coincidências. A gente vai falar disso depois que fala das fake news da esquerda. Grava isso, né? Que essa senhorita é do Partido Verde. Vamos ver algumas coisas que estão acontecendo. Só que antes, para você sentir o drama, a entrevista ela tá defendendo até o fim o PL 2630, que é bom demais, que tem que ir para cima mesmo, que tem que lutar, fazer acontecer. Aquela opinião que é mais do mesmo. Sabe quem é essa Ana? Aqui é uma nota do ano passado, apenas uma. Se você colocar o nome dela no Twitter, junto com o verbete Brasil, ou com S ou com Z, vai aparecer diversas notícias. A gente já comentou sobre ela por algumas vezes ao longo do ano passado. Um dos dossiês que eu lembro, que assim, já tá na minha cabeça quando se diz em apoio internacional que o Dilma vinha recebendo, era episódio 999. 3 noves. Sempre que eu quero pesquisar alguém falando do Dilma, né, Washington Brasil Office, aquelas reuniões que ocorreram ao longo do ano passado entre as ONGs e primeiros assessores do Partido Democrata, depois com os próprios parlamentares do Partido Democrata, etc, tudo mais, toda aquela construção internacional de apoio ao Lula. Eu sei, eu vou naquele episódio, tem muita coisa. A reunião que teve, na verdade o evento que teve lá no UFRJ, que veio o Zapateiro lá da Espanha também pedindo apoio e várias outras coisas. E uma das notícias é exatamente sobre a Ana.
Deputados europeus se reúnem com centrais sindicais para falar de política do Brasil. A senhorita que quer aí dar opinião, além de ser do Partido Verde, né? Ou seja, preocupada com o meio ambiente, com a agenda SG, ela se informa sobre o Brasil conversando com as centrais sindicais, conversando com o braço, né, do PT, basicamente. Os 3 membros do Parlamento Europeu se reúnem hoje com representantes das centrais sindicais na sede da UGT. Michel Rivalzi, o Claude, né, francês, que atua nas comissões de Meio Ambiente e Agricultura, e a Ana Cavazzini. O encontro é para os políticos se informarem sobre a política no país. É sempre assim. Toda vez que aparece um especialista, toda vez que aparece alguém para referendar alguma coisa que a Globo quer, é algum petista. É sempre um petista. Não existe imparcialidade na imprensa. Ela é 100% de esquerda petista. Aí, enquanto a Ana está apoiando o PL 2630, enquanto a Ana está preocupada com as Big Techs e com a turma da direita no Brasil e no mundo, a mesma Ana, talvez ela não esteja recebendo esse tipo de notícia. Porque isso aqui a Central Sindical não comenta. Isso daqui o Globo não divulga. Essa aqui foi uma baita nota, eu tinha comentado no vídeo ontem, mas não deu tempo. Ela circulou bastante nas redes sociais, não sei se as pessoas chegaram a ler, né? Porque tem que ser meio que assinante, etc, tudo mais. E fala assim: perfis pró-Lula atingem milhões com fake news sobre economia no atual governo. Essa nota do Gabriel Sestrem, uma baita nota, extremamente bem escrita, bem fundamentada. Os pontos por onde ele passa e as informações que ele elenca, assim, tá de parabéns essa nota aqui. Vamos lá. Em 11 de maio, 4 perfis nas redes sociais que juntam somam mais de 50 milhões de seguidores, divulgaram fake news sobre a redução da desigualdade social no país. E isso com o objetivo de aumentar a popularidade do Dilma. Todo mundo viu, comentou. Eles pegaram lá aquela notícia que mais de 10 milhões, 800 mil pessoas, né, deixaram lá a linha da extrema pobreza, etc, né? Foi um grande ganho aí para os brasileiros no ano de 2022. E eles tentavam falar que parabéns, Lula, é para isso que eu fiz o L. Em comum, coincidências, o Brasil é o país das coincidências. O comum entre as contas, Choquei, Alfinetei, Poptime, Update Charts, todas mantêm um tom pró-governo e contrário a adversários políticos de Lula, em meio a dezenas de postagens diárias sobre fofoca e entretenimento. Em várias das publicações com teor partidário, até mesmo as fotos e textos usados se repetem entre os perfis. E essa repetição é por coincidência. O Brasil é o país da coincidência, ou não? Mesmo com denúncias de milhares de usuários das plataformas apontando a inveracidade do conteúdo, ou seja, fake news, mentira, as postagens foram mantidas por várias horas até serem apagadas pelos próprios administradores das páginas. O perfil do Choquei chegou a receber uma checagem da comunidade de usuários do Twitter, recurso denominado Norte da Comunidade. Outro ponto em comum, porque o Brasil é o país das coincidências. Outro ponto em comum entre as contas disseminadoras de fake news é que 3 das 4 são agenciadas pela Mind8. Que baita coincidência, né? Das 4, 3 são agenciadas pelo mesmo grupo. Empresa que tem a cantora Preta Gil, rapaz, apoiadora de Lula como sócia proprietária. Que coincidência. Choquei é o único perfil que não consta no hall de contas da agência, mas fez parte do grupo até dezembro de 2021. Brasil, o país das coincidências. Mas vamos continuar. Já a banca digital, núcleo da agência focado em perfis de entretenimento como Alfinetei, Fofoquei, Tricotei, Gina Indelicada, é comandado por Murilo Enari, outro apoiador do petista que no ano passado se encontrou pessoalmente com Lula e com sua esposa para cumprimentá-los pela eleição. Na campanha eleitoral, contas nas redes sociais que compõem o Banca Digital deram início a uma aberta linha pró-Lula em suas publicações, o que foi mantido após o início do governo petista.
O Alfinetei, por exemplo, publicou na segunda-feira, dia 15, grava a data, um vídeo em que em que o motorista aparece comemorando o preço da gasolina e vinculando a Lula à suposta queda de preços. A descrição, abre aspas, caminhoneiro comemora o preço baixo da gasolina, pede para frentista esborrar o tanque e agradece a Lula. Em números reais, entretanto, o preço da gasolina comum acumula alta de 12,2% no Brasil entre janeiro e abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso, segundo dados da edição de maio do Panorama Veloy de Indicadores de Mobilidade Urbana, realizado em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIPE. O governo do Dilma, recentemente, ele anunciou uma redução no preço dos combustíveis. Os novos valores, no entanto, passaram a valer no dia 17 de maio. Então, como é que na segunda-feira o cara estava comemorando o preço baixo? Meio estranho, né? 2 dias após a publicação do Alfinetei. Perceba uma coisa. Você está apoiando a pessoa, isso não tem nenhum problema. O grande questionamento que está entrando aqui são contas com milhões de seguidores. Você vê ali que ele colocou 4 contas, ele aponta primeiro 4, que aquelas 4 no início tem 50 milhões, quando você olha as suas redes como um todo. Com postagens que não tem um compromisso tão grande com a verdade. Isso daqui tá totalmente embasado, o cara traz as datas, o cara mostra onde tem as coisas engraçadas, ele mostra as coincidências, os dados que ele aponta com base em indicadores respeitados, né? A FIPE, quem nunca ouviu falar da tabela FIPE? Né? A FIPE é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Será que vai ter, alguma matéria especial no Fantástico falando sobre isso? Isso aqui não vai nem notinha de rodapé no Globo, né? Ou no G1. Quem dirá matéria do Fantástico? Aí, continuando, já o Poptime foi um dos primeiros a veicular fake news de que Bolsonaro seria um ista, né? Igual do cara lá de baixo, durante o período eleitoral do ano passado. Recentemente, o perfil foi acusado de fobia por falar coisas aí sobre o Augustinho, o amigo lá da Michelle. E o perfil que é conduzido pessoas aí como Augustinho, né? Chegou a publicar uma nota de retratação, dando a entender que a ofensa se deu apenas pelo fato do maquiador ter a visão política divergente do grupo. Se não fosse isso, eu não tinha ofendido Augustinho, né? Meio estranho. O Choquei, por sua vez, postou neste domingo um vídeo em que o jovem aborda o senador Sérgio Moro com ofensas. A publicação traz a seguinte legenda. Jovem aborda o ex-juiz parcial Sérgio Moro e pergunta como é ser juiz ladrão e recebe tapinha do senador. É uma descrição um tanto quanto polêmica, meio odienta, né? Um pouquinho. Mas isso daqui não vai ter nenhum tipo de preocupação por parte do Congresso brasileiro. Nesta sexta, o Dilma retweetou uma postagem do Choquei, que tratava de uma suposta queda nos preços dos combustíveis, sem falar lugar, data ou apontar a fonte da informação. Até a publicação desta matéria também não havia sido publicada nenhuma pesquisa atualizada de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O Choquei, perfil de entretenimento que conta com o maior número de seguidores nas redes sociais, atualmente quase 27 milhões quando se soma Twitter, Instagram e TikTok, pertence a Rafael Souza, influenciador que é próximo à primeira-dama. Após o resultado das eleições do ano passado, ele recebeu o convite dela para subir no carro de som oficial da equipe de Lula e acompanhar o discurso da vitória petista. A esposa do presidente, que desde o período eleitoral costuma manter um trabalho de aproximação com influenciadores para viabilizar apoio ao governo, chegou a enviar conteúdos exclusivos para o perfil durante a disputa eleitoral. Percebam que essa nota é mais um tijolinho diante de tudo que vem acontecendo, tudo que vem sendo narrado sobre a turma da esquerda. Tivemos aquela matéria da Cruzoé, muito interessante, falando lá sobre a questão que envolveu, né, um cara lá que trabalhava na Secom e o material que foi produzido ali no período do PL 2630, que diversas pessoas utilizaram. Depois veio o Metrópolis, com mais informações sobre o caso.
Agora tem esse daqui. Teve algumas notas no início do ano falando sobre quem gerenciava as redes do Dilma, como as coisas vinham, não vinham. Depois teve aquela nota da Folha de São Paulo, falando sobre alguns influenciadores dando nome a nome. Esse daqui falou isso daqui, esse daqui falou isso aqui, esse daqui falou isso daqui. A da Casa do Povo até relembra. Isso porque ainda estamos em maio. Até parei de pensar, rapaz, ainda tá em maio. Ainda tá em maio. E olha o que acusam a direita de fazer. Aí pega tudo isso daí, você vê? A eurodeputada tá preocupada com as big techs. Ninguém comenta daquilo. Só, né, jornais mais independentes, como a Gazeta do Povo. Qual é a preocupação da esquerda brasileira? Impacto das fake news sobre o desmatamento na Amazônia chega à Câmara. Não dê risada, não. Isso aqui é sério. O risco da desinformação contribuir para o agravamento do desmatamento na Amazônia vai entrar na pauta da Câmara. Você está se perguntando, rapaz, o que é que tem a ver, né, fake news, etc., desinformação, com o aumento do desmatamento? Porque às vezes você pensa, pô, não, desmatamento tá ligado a pessoa ter uma ação no mundo físico real de pegar um machado, uma serra, cortar uma árvore, né, derrubar. Aí você desmatou, né, cortou uns matos. O que é que tem a ver desinformação com isso? Você não sabe das coisas. Você não sabe. Você tem que parar, ouvir, refletir e aprender. Porque é um estudo sério, feito por ongueiros, os ongueiros do coletivo Intervozes, com apoio de outros ongueiros. Os ongueiros do Instituto Vero. É o estudo do Felipe Neto. Felipe Neto montou esse instituto, vai estar aí. Onde é que o Felipe Neto estava? Na Unesco. Quem foi que desenvolveu a Agenda ESG? Foram um grupo de grandes empresários, mais algumas entidades multilaterais como o Banco Central, quando elas foram provocadas pelo Kofi Annan, o secretário da ONU, isso em 2004. O Brasil é o país das coincidências. País das coincidências. Tô falando para vocês. Olha a entrevista do Luciano Huck, quando ele pergunta pro Klaus, você não tá com medo de um movimento anti-ESG surgir? A turma tá preocupada, viu? Porque esse movimento anti-ESG pode ser responsável pelo desmatamento da Amazônia. Se você não entendeu, é porque você ainda não estudou o conteúdo que o Instituto do Felipe Neto vai apresentar na Câmara na terça-feira. Isso daqui vai rodar em torno do PL 2630, mas pode anotar. Tá chegando o dia. Ai de vocês que questionem a regulamentação do mercado de carbono, falando que isso daí pode ser ruim. Não é ruim. É a salvação do planeta. Aí fala, ó, os dados serão discutidos no seminário intitulado Mentira que Desmata. Nossa Senhora. Os impactos da desinformação sobre a Amazônia e as políticas climáticas e ambientais. Vai estar participando a Guajajara, aquela mesma que estava com o Malok esses dias, né, da Open Society. Também vai estar Orlando Silva, do 2630. E também lideranças jovens da região da Floresta também foram convidados a participar. Deve ser mais alguns ongueiros. No relatório, Amazônia livre de fake. Eu acho que a tese deles deve ser o seguinte. Porque ao longo da matéria fala, não, olha só, tá falando que a Amazônia não tá tão desmatada assim. Então, tinha uma tese que o Brasil era o país mais conservado do mundo lá, sob Bolsonaro, etc, tudo mais, né, isso é fake news. E acho que a tese falou o seguinte, não, quando você fala que o Brasil está bem, as pessoas não se preocupam. E aí elas acham que é ok cortar mais uma árvore. Então, você tem que deixar as pessoas preocupadas. As pessoas precisam estar cientes, em alerta, sobre tudo que está acontecendo. Rapaz, quando o PL das fake news era só para combater as fake news, tava de um jeito. Agora, vai chegar no ponto. Eu penso, o que é que vai poder falar? O que é que vai poder reclamar? O que é que vai poder ser dito? Né? O que é que o Felipe Neto vai deixar as pessoas falarem? Mas deixa lá, né? Eles são especialistas, eles que sabem de tudo. Aqui a gente só mostra as notícias da imprensa. Falando ainda em redes sociais,
eu acho que é mais um dos motivos do porquê o PT está tão interessado no PL 2630. Segundo a Folha de São Paulo, na verdade, segundo o próprio Haddad, numa entrevista que ele concedeu para o Abílio Diniz na CNN, ele diz que o governo não sabe lidar com redes sociais. Ele fala que o Haddad disse em entrevista ao Abílio Diniz que comunicar-se bem é crucial, mas o governo não sabe lidar bem com as redes sociais. Isso é crucial, sobretudo hoje com as redes sociais. Ele acrescentou que a extrema-direita aprendeu a usar essas ferramentas, mas nós, os democratas, a direita não é democrata, nós não sabemos lidar com as redes sociais. O meu diagnóstico é que as pessoas nas redes sociais, elas têm acesso a uma gama de informação. E é difícil você fazer o que a Globo faz de graça. Assim, um jornalismo sério daquele jeito, parrudo, que mostra os grandes avanços do PT, do MST, rapaz, é um jornalismo profissional. É muito caro. Muito caro. Você fazer o seu material de qualidade. E aí, a turma da direita é desocupada. Ninguém trabalha, todo mundo tá com barriga pra cima. São burgueses, né? Sempre precisa ter mais tempo. Brincadeiras à parte, gente. É aquele ponto, a turma da esquerda não tá nem pra nada. A turma da esquerda olha pra uma coisa, olha pra outra. Ah, Brasil, blá, blá, blá. Tá nem aí. A turma da esquerda, o eleitor do Lula, acompanha a Choquei. Olha a quantidade de seguidores que o perfil da Choquei tem nas redes sociais. 27 milhões. Somado às suas redes. 27 milhões. Essa é a preocupação do brasileiro, acompanhar fofoca. Aí, o Haddad tá falando sobre rede social que não sabe lidar. Talvez se o Haddad tivesse entregando resultados, ele não falaria isso. Ele não estaria tendo tanto problema na rede social. Quem que vai reclamar de resultado positivo? Quem que vai reclamar da economia gerando emprego? Quem que vai reclamar dos salários aumentando? Quem que vai reclamar de ver o preço das comidas caindo? Quem vai reclamar de ver a inflação controlada? Ninguém vai. O governo deve piorar a previsão de rombo nas contas públicas neste ano. Uma matéria como essa viraliza, né? Porque todo mundo bota a mão na cabeça, a turma da direita pega e fala aí, ó, faz o L mais uma vez. Então não é que não sabe lidar com as redes sociais, é que não tem nada para apresentar. Nada. Valor deve ir para um déficit de cerca de 140 bilhões. Era só de 107. Meu Deus do céu. Pessoal, é um incremento aqui de basicamente 30%. Talvez até mais. Só um terço a mais. Não é pouca coisa. Isso porque estamos em maio. Se acontecer alguma coisa ao redor do planeta, né? O Brasil, alguma surpresa, quem sabe esse déficit não aumenta. Quem sabe não aumenta, né? Isso porque já teve a PEC do rombo. O Haddad tá preocupado? Não temos o controle das redes sociais. Mas, Haddad, a população tá vendo aí o celular ser tomado para tomar uma cervejinha. Enquanto isso, o G1 noticia: projeto do governo prevê TVs, 4K, óculos de realidade virtual e computadores para internos do complexo de Bangu. É complicado, né? Eu tô nem falando que é do governo do Haddad, que eu tô falando que é Haddad, mas tô aqui dando de exemplo pro Haddad e falar: Haddad, olha só, Haddad, olha só. Se o Dilma quiser popularidade, o Dilma tem que pensar em políticas de segurança pública positivas para ser da imprensa. Porque o que a imprensa está noticiando sobre segurança pública ao redor do Brasil, e não significa que vem do governo do Dilma, são notícias como essa. Como é que a população se sente? Se o Haddad, ele quer mais apoio, no mínimo, mas no mínimo, ainda que ele coloque medidas impopulares, que pelo menos ele escolha medidas que agradem à esquerda, mas nem isso o Haddad está fazendo. Gustavo Castanhon, PDT. O PDT tem que repensar a participação nesse governo abertamente neoliberal na economia e na cultura é identitário. Woke nos valores, neoliberal na economia. Rapaz, está ruim, viu? Em alguns meses, todos os envolvidos com isso vão estar sendo chutados em praça pública. Nossa história não permite votar naquilo que votamos hoje. Tá falando aí do arcabouço fiscal do Haddad. Nem a direita gosta, nem a esquerda. Aí, rapaz, o Haddad tá pensando em quem? Nos banqueiros? Não é possível. Não é possível. Isso não faz parte da história do PT. Aí você vê aqui, ó. Revista Fórum. Depois do Brasil 247, é o maior portal, né, de alinhamento ao petismo que existe no Brasil. A revista Fórum escreve essa nota.
arcabouço fiscal. O manifesto do Estado mínimo, uma derrota histórica para a esquerda. Aí depois o Haddad diz que não sabe por quê, né? A gente não consegue lidar com as redes sociais. Ele não agrada a direita. Ele não agrada a esquerda. Vai agradar quem? Nesta terça, veio à luz o desenho final do arcabouço apresentado pelo relator, o deputado... Olha isso aqui. Olha para você sentir o drama do que é a revista Fórum. O deputado bolsonarista lirista. Eu nunca nem sabia que já existiu lirismo no Brasil, né? Os seguidores do Arthur Lira. O Cláudio Cajado. O relatório tem apoio do governo Lula e do Haddad. Ou seja, Lula e o Haddad viraram o quê? Bolsonaristas liristas? E aí prevê que será aprovado com ampla margem, o que é avaliação unânime entre analistas do cenário parlamentar. Li o relatório, quem diz é o Mauro Lopes, debrucei-me sobre ele algumas horas ontem e hoje, conversei com economistas e parlamentares, há muitas tecnicalidades e economês burocratreis, leis, acho que esse palavra é difícil, que dificulta a compreensão e não irei me deter nas minúcias. O fato é que o texto agrava os piores vetores da peça original do governo. O que era ruim, piorou. Mas não é só isso. Cajado transformou o capítulo 1 do projeto num verdadeiro manifesto do Estado mínimo. Taxativa afirmação. A política fiscal do Estado brasileiro existe para manter a dívida pública em níveis sustentáveis, prevenindo riscos e promovendo medidas de ajuste fiscal em caso de desvios. Mas claro que isso é impossível. A política fiscal existe para assegurar que os juros da dívida pública sejam pagos sem sobressaltos. Ainda fala assim em caso de desvio para manter os ricos que detêm os títulos do governo tranquilo. Os juros continuarão a ser pagos sem sobressaltos. No parágrafo 3º, reforça-se o compromisso. Todas as medidas de ajuste fiscal existem para garantir a sustentabilidade da dívida. O manifesto contido no relatório de Cajado Lira, apoiado pelo Lula e pelo Haddad, é uma derrota histórica da esquerda brasileira, agravada pelo fato do Planalto ter proibido os parlamentares do PT de apresentar emendas. Ainda querem me falar que é o Lula fora de São Paulo que apoia a Rússia e o Oriente. Ou seja, o partido que foi a maior construção histórica da esquerda brasileira irá assinar embaixo e será, na prática, o patrocinador do manifesto pelo Estado mínimo em defesa da garantia inamovível do pagamento dos juros da dívida. Está assegurado o sono tranquilo de banqueiros, empresários, ricos em geral e segmentos da classe média que enriquecem enquanto o Estado Nacional morre exangue. Sei lá, morre, acaba. Depois o Haddad não sabe porque tá com problema na rede social. Aqui é uma postagem da esquerda, a revista Fórum. Petistas. Você vê como é que ele trata o PT. PT, ó, a maior construção histórica da esquerda brasileira. É como ele vê o PT. E o cara escreveu esse texto. O que ele tá falando é basicamente o seguinte, em tradução. O arcabouço fiscal que está sendo criado, a preocupação central, o que ele chama de Estado mínimo, na verdade, é a garantia que vai pagar a dívida. E a dívida, na parte do tempo do Brasil, ela está concentrada na mão de pessoas extremamente ricas, dos bilionários, né? Principalmente os banqueiros. Porque o Dilma lá atrás, ele trocou uma dívida internacional por uma dívida nacional. Dizem que os juros foi meio complicado na época, né? E a turma diz, né? Por isso que é tão bom a Selic lá em cima, né? Os banqueiros adoram. E também quem vive aí de renda fixa e tem muito dinheiro. Vamos fazer o L, né? Nesse momento aqui, todos juntos com a esquerda. Faz o L aí também, revista Fórum, porque vocês votaram no candidato de vocês, agora não adianta reclamar, né? E aí, gente? Isso daqui já dá muito indicativo e tudo que a gente vem comentando no ano inteiro sobre tudo que o Dilma tá fazendo, mas sempre dá para piorar. E o Brasil segue sendo o país das coincidências e o país do atraso. Chegou o dia que eu tô torcendo pro petista. Eu estou do lado do Jean Paul Prats. Porque eu não consigo comemorar e falar aí, eu toma petista, porque é uma derrota do Brasil. E pensa o seguinte, pensa quanto dinheiro o Estado do Amapá, não ia ganhar com isso daqui? E ia acabar gerando algum tipo de melhoria para os cidadãos. Imagina quem tá aí fazendo seu curso técnico, de eletrotécnico, mecânico, de soldador. Cara, tá vindo ali petróleo, gás e óleo, tá vindo, eita, rapaz, vai ter ali, sabe? Um novo local ali, aí você vê, pô,
todo tipo de indústria, de hotel, questão ali um portozinho, né, para o cara ir e voltar. Quem sabe até criam o avião em silêncio, pro índio não acordar, né, tiver dormindo aí de tarde, não passou helicóptero. Aí o Jean Paul Prats, ele concedeu uma entrevista pro Estadão. Eu quero mostrar uma pergunta, uma resposta dele. É uma chance de ouro que se perde. Se estima que daria para extrair 10 bilhões de barris de petróleo. Segundo a CNN, o mesmo estudo que diz que se estima 10 bilhões, dizia que o pré-sal tinha 12. É basicamente um novo pré-sal. Era um pré-sal 2. Aí pergunta assim, ó, com a negativa do IBAMA, a margem equatorial pode ser abandonada? Outras empresas podem se interessar? E o Jean Paul Prats fala o seguinte, rapaz, não existe outra empresa no mundo mais habilitada para fazer essa operação do que a Petrobras. A Petrobras não tem um acidente, não tem um, em perfuração de poços em terra, águas rasas, águas profundas, ultra profundas. A gente não tem um único acidente, pessoal. Não teve um único acidente. Qual a empresa mais capacitada para isso que a Petrobras? A Petrobras é referência no mundo sobre exploração no pré-sal. Nunca houve vazamento de nenhum poço de perfuração. É um registro histórico exemplar. É uma chance de ouro que se perde. Se o IBAMA não mantiver o processo aberto, se ele arquivar a licença definitivamente, ele sepulta o processo e a gente tem que começar tudo de novo e podemos, inclusive, devolver o bloco para a ANP. Vai fazer o quê? Depois que devolver para a ANP, aí pode, né? Vai vender para alguma empresa aí, bacana. Né? O Soros vai falar que pode, o IBAMA deixa. É dureza, viu? Porque você pagou o bônus e tem um programa exploratório mínimo. Se você não cumprir o programa, vai ser multado. Aí, veja como são as coisas. O Amazônia Azul foi pegar uma postagem G1, Globo. Dinheiro do petróleo está inundando a Guiana. A Guiana está explorando a mesma região, gente. Mesma região. Quem será beneficiado? Olha esse subtítulo. Só neste ano a economia da Guiana deve crescer 48%, a taxa mais rápida do planeta, segundo o Banco Mundial. E o Amapá não pode ver isso. E o Brasil não pode ver isso. Porque o IBAMA, meu Deus, os índios, eles estão dormindo e o helicóptero vai acordar de tarde. Aí qual foi a justificativa? Não, a comunicação social que faltou. E o risco para a fauna e a flora. Porque o boto cinza está em extinção. Eu não tô brincando, não. É o boto cinza. Tá aí uma nota falando do boto cinza. Rapaz, esse boto cinza. É o Amazônia Azul escreve o seguinte, ó. A ExxonMobil e seus parceiros, a Hens e a Comuna CNOOC, pretendem bombear 1.200.000 barris por dia do fundo do mar até 2027. Na Guiana, país da Amazônia, cresceu 48%. Noruega está explorando petróleo no Ártico. Estados Unidos, eu estou adicionando aqui, os Estados Unidos está lá na Alasca. Só que no Brasil, os zongueiros, que se calam nas duas ações acima e influenciam decisões de Estado, são contra explorar o petróleo a mais de 150 quilômetros da costa no Brasil e a mais de 500 quilômetros da foz do Amazonas. O Brasil é de doer. O Brasil do Dilma, o Dilma da Petrobras. Aí você vê, depois o Haddad não sabe porque eles estão tendo problema nas redes sociais. Aldo Rebelo. Alguém vai me falar que Aldo Rebelo, o bolsonarista, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Aldo Rebelo hoje, até entendo que alguém fala, não, mas não quero esse cara de esquerda. O Aldo Rebelo hoje tá assim, numa posição bem mais distante, pelo menos do petismo, não dá mais pra falar nem de perto que o cara tem alguma semelhança ao petismo. O Aldo Rebelo colocou aqui a nota do IBAMA, do Poder 360, que diz, o IBAMA nega licença para a Petrobras prospectar perfuração. E ele fala assim, o IBAMA é agente das ONGs na Amazônia. O mesmo estado que abre um curso de engenharia de petróleo e gás na Universidade Federal do Pará veda o futuro para esses jovens. Vão trabalhar onde? Então, para que abre o curso? Enquanto isso, a França ambientalista
pesquisa petróleo no litoral da Guiana. A hipocrisia sem igual, gente. O Helder Barbalho, que é do Pará, comenta o seguinte, ó. Helder Barbalho defende que Petrobras estude a exploração de petróleo na Amazônia. Segundo o governador, não é coerente autorizar que outros países extraiam petróleo da região e deixar o Brasil de fora. Eu posso admitir que a França explore o petróleo nesta mesma bacia há 10 anos. Há 10 anos a França está explorando. E o Brasil não se permite, né, pesquisar. Porque a empresa do tamanho da Petrobras não pode fazer, porque os zongueiros estão preocupados com a soneca do índio que vai acordar com os helicópteros passando e com boto cinza. Em outro momento, o Aldo Rebelo faz uma postagem, que aqui agora vai ficar um pouco mais engraçada. Como um partido de um deputado federal perde um único senador, tá falando da rede, e continua a comandar uma agenda ambiental contra o desenvolvimento nacional e o interesse da população. Como é que isso pode? Só o forte apoio internacional explica a força dessa gente na Amazônia e no Brasil. Forças internacionais, ongueiros não acreditam, Aldo Rebelo. Você deve estar mentindo. Aí, gente, eu tô passando no Twitter ontem. Eu vi essa postagem. Quando eu vi essa postagem, eu falei, rapaz, eu tenho certeza. Sei quem escreveu. Eu não tô falando da Folha de São Paulo, não, porque ali tá o logo, tá óbvio, né? Rapaz, na hora que eu vi, e não tô falando também do jornalista, não. Nicola Pamplona e o João Gabriel. Não, não é isso. Na hora que eu falei, rapaz, eu aposto dinheiro comigo mesmo. Tava aqui sozinho. Na hora que eu li isso, eu falei, não, estou ficando revoltado já. Terei que compartilhar meu áudio depois no vídeo. E na hora que eu cliquei, eu tive a convicção do que eu já tinha. Pra eu estar falando isso, aí você pode até fazer um teste, né? E pensar, rapaz, por que esse rapaz tá tão indignado com a aula da Folha de São Paulo? Porque ele acha que tinha alguma coisa a mais. E porque ele colocou isso daí exatamente após o tweet do Aldo Rebelo falando de forças internacionais guiando a agenda ambiental brasileira. Por que esse menino fez isso, rapaz? O tweet falava: socorro da Petrobras levaria 43 horas em caso de vazamento na foz do Amazonas, diz o IBAMA. Elevada distância para lidar com emergências contribuiu para a negativa de licença ambiental para explorar petróleo. Foi essa matéria que foi do Boto Cinza. Boto Cinza. Sabe o que nota essa? É daquela coluna da Folha de São Paulo, Planeta em Transe. Para quem não assistiu os vídeos dos últimos dias, né, dos últimos tempos, o projeto Planeta em Transe é apoiado pela Open Society Foundation. Então, assim, isso daqui não é uma matéria independente, né, imparcial. É uma matéria de um projeto apoiado pela Open Society Foundation. E eu também não estou falando de forma aleatória. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas. E aí, enquanto não resolve isso daí, e o pessoal vai tentar resolver essa semana, que também não dá para deixar as coisas, né, ao Léo. Você vê, ó, são 3 milhões gastos por dia para deixar a estrutura que vai fazer essa pesquisa, essa prospecção, lá, né, a sonda, o helicóptero, embarcação, etc, tudo mais. Então, assim, se não resolver nos próximos dias, gente, é o Brasil inteiro que perde. É o Brasil inteiro que perde. Os influenciadores petistas, o Brasil 247, a Fórum, o Felipe Neto tá contra. O Felipe Neto tá do lado da Open Society. Mas os petistas, eles não conseguem defender os interesses do PT. Veja como são as coisas. Tá aqui, ó. Os brasileiros realmente preocupados. Aí tem gente do MDB, como é o da Barbalho. Tá o Alexandre Silveira do PSD. Tá o do Rebelo. Tá gente aqui, né? Tá o povo do Amapá. Tá o Randolfo Rodrigues. Tá o Alcolumbre. Tá todo mundo no negócio, não adianta. E os petistas, ó, caladinho. Torcendo pro Lula proibir. Não deixa, Lula. Não deixe. Isso aqui... Será que isso aqui é uma matéria ou uma peça de propaganda? Aí... Você vai ler os comentários. Eu adoro ler os comentários da Folha de São Paulo. Adoro. Aí veja como são as coisas. Olha esses comentários. Fernando Bezerra de Menezes. Apenas o mero pensamento de haver risco de vazamento de óleo na foz do Rio Amazonas é o suficiente para a completa rejeição dessa possibilidade absurda. O Jean Paul Prats, o petista, que era senador, petista, que agora é presidente da Petrobras, fez questão de relembrar que nunca houve um vazamento em perfuração em terra,
águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas. Mas o cara está, escandalizado, com medo, os olhos assim, estatelados, ele não sabe, meu Deus do céu, eu nem estou dormindo. E não é nem porque o helicóptero passou. Coitado dos índios suas ocas. Coitado do Boto Cinza. Benedito Cláudio Pacífico. A coisa mais destrutiva na Amazônia é aquela estrada transamazônica e ninguém questiona isso. Sou favorável à destruição dessa estrada que só fez aumentar a população e a destruição na Amazônia. Olha isso, gente. Aumenta a população. O ser humano tem que ser dizimado. Vamos acabar com o ser humano. Essa é a turma que lê a Folha de São Paulo. Isso aqui ele tá falando da BR-319. Imagina você tá na Amazônia, você tá ilhado. Essa turma aí que gritava na questão lá dos respiradores, do oxigênio. Vocês viram como foi a operação? Acho que vários de vocês devem ter visto. Tem fotos aí na internet dos caminhões cruzando a BR-319. É coisa de herói. Ali não é coisa de ser humano normal, não. Coisa de herói. O cara tá nem aí. Não, tem que expulsar, gente. A Amazônia, o ser humano não pode viver lá. É um santuário do planeta. Melhor até dar para os tomar conta. Só que aqui tem 3 comentários que é que vocês vão entender meu grande ponto. Olha esses 3 comentários. Manuel Bolonha, José Cardoso, Josana Salles Abucarma. Importantíssima reportagem. Uai. Será que é uma reportagem ou uma peça de propaganda? Porque essa reportagem não sei se ela é tão imparcial assim, né? Em parceria com o Pessoa Site. E até a foto que estampa essa reportagem foi dada pela menina do Greenpeace. Espero que a decisão do IBAMA permaneça. Após ler essa reportagem, a reportagem que molda a cabeça das pessoas, influenciam as pessoas, né? É o Pessoa Site, a turma dos Soros influenciando brasileiros. Boa reportagem! Talvez a Petrobras devesse construir uma base naval de operações na Amapá, pé da região, risco sempre haverá. Mas ele não pode ser maior do que a das regiões produtoras atuais do Sudeste. Excelente reportagem, parabéns. A Amazônia não é laboratório de catástrofes. Essa daqui tá preocupada com Boto Cinza, certeza. Tem que avaliar o conjunto e sim esse argumento de que é só início e blá blá blá, ou faz direito e sem riscos, ou não pode e ponto final. Aí o Amazônia Azul postou um vídeo interessante que eu acho que encaixa muito bem nesse tema, que é do Plínio Valério, que tava aí numa luta, aí foram 5 anos pra tirar do papel a CPI das ONGs. Olha o que o Plínio Valério tem a falar. Pode sim haver, desde que a gente acabe com essa hipocrisia de fazer o que eles querem que nós façamos. O potássio, por exemplo, aqui em Altaz, perto de Manaus, tem um investidor que já gastou 5 milhões em pesquisa. O potássio, como fertilizante, sobe a cada dia o preço e o Brasil importa. Com a exploração do potássio aqui em Altaz, o Brasil vai quebrar esse gargalo, deixar de importar e vai exportar potássio e vai poder produzir melhor o seu produto agrícola. E a gente tem essa maneira, não pode, porque o Ministério Público diz que não pode, porque se aparelha, as ONGs ambientais aparelham os ministérios públicos, aparelham todos os segmentos e a gente fica a mercê. Então, o que eu defendo... Senador, o Lula pediu a retirada do PL 191/2020, que iria discutir essas questões aí do Código de Mineração. E esse é o PL que, inclusive, poderia liberar a questão em Altazes, que é da silvitina, que é para você conseguir extrair o potássio. Quem defendia esse projeto, além de Bolsonaro, em 2014, era o Omar Aziz, que é da região da Amazônia. Mas não avança, gente. Até o Omar Aziz está do lado e não avança. Porque os zongueiros estão tomando conta do nosso Brasil pra gente. Falo, professor. Quando eu falo, professora, que eu falo desse equilíbrio do inferno e do céu, eu estou vendo o homem aqui embaixo. A Amazônia é rica, flora, fauna, a fauna, água doce, terra para plantar, água para irrigar, mas nós não podemos fazer nada. Porque não nos deixam fazer nada. O zongueiro não Agora, deixa. quando eu digo isso, aí me levam lá para o extremo, como se eu estivesse defendendo garimpo. Não, só estou dizendo que a gente pode sim conviver com a natureza. E não me dê lição, porque o caboclo é o que melhor convive com a natureza. É o roçado aqui um ano, é o roçado ali no outro ano, a malhadeira só para pegar o que come. Então, o que eu defendo, respondendo a ela,
É possível, sim, essa demarcação exagerada de terras. Os índios já têm terra suficientemente, não se mexe mais. Sou contra mexer. Mas chega, vamos lá, vamos analisar, vamos ver o que é possível. Ouça o índio. Se você ouvir o índio que não é manipulado, ele quer sim. Ele quer ter direito à saúde, quer ter direito à educação e ao transporte. E quando o professor me permita, professor, quando o senhor fala na ilusão do conhecimento, eu digo é a manipulação do conhecimento. Manipulação. Aqueles que conhecem um pouco, diante de quem não conhece nada, começa a manipular. E eu faço uso da ciência, eu me quero da ciência, mas faço uso da minha aprendizagem nas barrancas do Juruá, nas barrancas do Amazonas, do Solimões, do Purus e do Madeira. O que eu sei, a minha verdade é pregar. Nos deixem em paz, nós sabemos cuidar, não nos rotule, não nos garimbe de incompetente. A Amazônia, que o senhor falou, a Amazônia é nossa, mas lá fora eles acham que a Amazônia é dele, o que é bonito. E o que é feio é nosso, a miséria é nossa, a pobreza é nossa. Repito, 40 mil índios na periferia de Manaus vivendo em condições subhumanas. Isso os índios querem? Isso eles vêm das reservas, porque os abandonam, demarca e abandona. E eles vêm para cá viver no submundo aqui em Manaus. É esse povo que eu grito, que eu defendo. Sem nenhuma demagogia, professora, tá? Eu não sou aquele político que faz demagogia. Eu defendo no que acredito. E eu acredito que, embaixo desse verde que o professor nos mostra, que é bonito, que é o Éden, existe um pouquinho de inferno aqui embaixo, que é o ser humano passando necessidade. Você vê aí, né? A região mais rica do Brasil passando necessidade, velho. É de doer. É de doer. É de doer. Aí eu me deparei ontem com essa nota aqui também, que acho que resume muito... Ela dá assim, algumas deixas que resume muito bem o que eu penso sobre diversas coisas. O Estadão faz um questionamento. Os comunas, né? O Oriente é ESG? Aquele país vermelho é ESG? Especialistas discutem avanço do país em agenda, mas com regras próprias. Fala, né? Teve um estudo aí que pela primeira vez mostra que, na verdade, quem mais emitiu, né, CO2 na atmosfera foi os Estados Unidos. Isso, se você pegar de 1850 para cá. Mas os comuns estão em segundo lugar. E aí fala que eles na segunda colocação, né? E o gigante emergente só pretende começar a reduzir a partir de 2030. Enquanto o Brasil segue a passos largos rumo à regulamentação do mercado de carbono, isso, aquilo, outro, 2030 eles começam. Não me enche o saco. 2030 a gente começa, viu? Vamos ganhar dinheiro agora, vamos gerar emprego, né? Economia, foguete. Vocês aí, fica aí abraçando a SG, vai lá pra Marina, coloca a regrinha, né? E paguem e cuidem da Amazônia, que a Amazônia é nossa. Somado essa questão, considera também o fato de que o respeito às diretrizes ambientais e sociais no país ainda gera debates. Aí você vê, o influenciador Bruno Perini, por exemplo, tem uma visão. Um fundo que leva de fato o ESG a sério não deveria investir lá. Não por conta do ambiente, mas por conta dessa parte social. Os bilionários naquele país costumam desaparecer de vez em quando. Você tem uma repressão política. Nessa parte da governança, nada impede que as políticas do Partido Comunista mudem a ponto de prejudicar severamente uma empresa. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset Management, reconhece as polêmicas que o país se envolveu, mas... Tem que ter o mas... Destaca que a questão não é tão simples. Não é tão simples como, cara. Eles não são SG. Acabou. Simples assim. O economista lembra que eles têm um grande peso nos negócios internacionais. Ele está envolvido em todas as cadeias globais de produção e indústria. Com isso, para ele, um investidor que vise rentabilidade e diversificação de risco tem dificuldades de ignorar o país em um cenário macroeconômico, independente dele seguir ou não uma agenda ESG. Uai. Então, se você é importante, você não precisa seguir ESG. Mas se você é pobre, se tem pessoas sofrendo, você tem que seguir. Que pensamento de doido. Para o professor doutor do Instituto de Relações Internacionais da USP, olha o nome, Yi-Shin Tang. Eu acho que esse cara deve ter algum parentesco, né? Quem sabe nutre uma simpatia pelo país. O Oriente não ignora a temática, mas quer fazê-lo dentro dos seus próprios padrões. E esse é o ponto que eu defendo. Por que o Brasil não faz seu padrão? O Brasil já tem seu código florestal, o Brasil tem seu código ambiental, segue a regra. Por que o Brasil tem que se adaptar às regras que a União Europeia está colocando na mesa para podermos avançar com o acordo, né? Mercosul-União Europeia? Por quê? Porque o Brasil não segue a própria regra. O
Brasil não começa a se preocupar na transição energética da descarbonização a partir de 2030? Como é que o Oriente? Que o Brasil tem que ser o primeirão? Ah, porque a Amazônia é nossa. Aí fala, né? Eles querem criar a própria agenda. Para o internacionalista, a agenda SG que os comunas pretendem formar não é a mesma seguida pelo Ocidente. Óbvio. Eles têm o poder de confrontar esse padrão e ela não quer participar de forma passiva. O país tem a intenção de criar padrões próprios e regras que podem ser expandidas para outros países aliados, confrontando a agenda seguida pelos Estados Unidos e a Europeia. Neste sentido, o Tang afirma que o Oriente tem registrado avanços e feito medidas regulatórias para criar um padrão único que beneficie o país, eles, né? Não a Amazônia nossa, adotando medidas mais maleáveis. Peraí, velho, vamos ajudar? Vamos. Eu tenho certeza, pessoal, que ninguém, mas ninguém, seja do bem, seja do mal, seja, sabe, de qualquer ideologia política, o cara acha bacana destruir tudo. Não, todo mundo sabe que temos recursos finitos no planeta, né? Mas tem recursos que eles se renovam, o tempo vai passando. Então todo mundo pensa nisso. Eles sabem disso, eles usarem tudo, a hora vai acabar. Eles também não querem, não são malucos dessa forma. Agora tem que ter uma certa maleabilidade. Tem que ter um projeto de desenvolvimento como um todo. Um negócio organizado. Não é vir uma agenda de cima para baixo, né? A ONU mandou, a COP mandou, o Brasil vai seguir. E é o que está acontecendo. Olha aqui agora, ó. Cadê? E ninguém consegue criticar. Não aparece uma pessoa na nota para meter o dedo na ferida e falar que ó, isso aqui é uma palhaçada. Não tem. Ela não aceita esses padrões estabelecidos pelo Ocidente e criados em construções históricas muito diferentes dos dela. O Oriente busca autonomia e não vai se adequar sem ter uma visão crítica ao que já vem sendo feito, porque o Brasil não pode fazer a mesma coisa. Eu não estou falando para o Brasil ser igual a eles. Eu estou falando para o Brasil colocar o Brasil em primeiro lugar. Falar, a gente vai seguir as nossas regras. Para o professor da USP, a promessa de alcançar a neutralidade antes de 2060, essa é a promessa. A promessa deles em 2060. Zero emissões, né? Vai estar neutralidade em 2060. É a prova de que a nação de fato quer ser enxergada como um país que segue uma agenda sustentável. Esse é aquele professor com nome engraçado. Ele tá ali, ó. Já nos comprometemos em 2060 a ficar neutro. Jason Vieira, o economista aqui da Asset, ele fala o seguinte, né? Não tem a mesma opinião. Estamos falando de 37 anos. É muito tempo. Isso pode mudar a qualquer momento. Isso pode ser algo para inglês ver. Porque o Brasil fala, não, em 2060 a gente resolve. Daqui a 20 anos tu me cobra. Quando é 20 anos, fala, não, meio que deu errado, né? Vamos rever. Eles vão fazer isso. E olha como está o Brasil. Olha a discussão simples, a questão da Petrobras não pode avançar. Para ele, a demanda por mudanças que acontece lá no Oriente acontece muito mais para atender uma demanda da própria população. As pessoas não querem ficar em cidades ultrapoluídas, mesmo que a gente esteja falando de um país que não é democrático. Eles estão utilizando ações internas para construir o caso externo. Ou seja, é uma demanda local, que parece que é confluência com a agenda internacional. Não é, eles estão pensando neles. É uma política de país pensada em sua população. Por que o Brasil não pode fazer algo similar? Por fim, a maioria dos analistas, consultados pelo Estadão, considera que o peso que eles têm no cenário internacional ignorar o país pode ser uma missão complicada. Eles podem descumprir a agenda, o Brasil não. Aí você vê ali a senhorita, né? Hiratuka defende que o investidor que busca investir no país usando métricas ocidentais enfrentará dificuldades. Se o investidor for inteligente agora, ele não olha o SG do Oriente como balizador. Por que essa frase não pode ser dita para o Brasil? Se o investidor for inteligente, ele não vai ficar olhando para essas porcariazinhas. Porque o Brasil é uma potência do agronegócio. As pessoas não comem. A conta do planeta não fecha sem o Brasil. Se o Brasil falar, não vamos vender mais, alguém vai passar fome. É certeza. O Brasil é importante. Mas não. Fica aquele papinho que os investidores, não que vai vir muito investimento. E o povo aí, pagando caro na gasolina, pagando caro na comida, com medo do desemprego, e a coisa não avança. Aí nesse âmbito aí, MST, que é a reforma agrária, contratou comuna e lotes próximos a centros urbanos. Na opinião de Moreira, que é um dos governadores do MST, há uma reação do agronegócio por saber que o Estado brasileiro voltou a ter um governo democrático. Não é que o MST está invadindo terra, nada de errado, não. É o agro que está com raiva porque agora a democracia voltou, né? O agro é fascista.
Ainda sobre o Oriente. Países estão entrando em colapso econômico por dívidas de empréstimos com os comunas. Aqui é a questão da nova Rota da Seda. Do mesmo jeito que eu acho que abraçar a agenda da União Europeia e do Partido Democrata não vai trazer prosperidade para o Brasil, abraçar de forma cega. Eu também não acho que abraçar a agenda da nova Rota da Seda do Bloco Eurasiano também é a solução. Eu acho que o Brasil tem que se colocar de maneira independente, olhar para si, para sua população. Isso daqui acontece em todos os países. Aí você vê, ó, mas o que o Dilma quer fazer? Qual a preocupação do Dilma? Ele vai mandar o Haddad voltar lá no Oriente, negociar aí uma ajuda para a Argentina. O melhor é esse daqui, ó. A matéria já começa assim, falando que o Haddad deve retornar lá ao Oriente ainda esse mês para discutir alternativas de socorro à Argentina, que vive uma crise econômica e uma escalada de inflação em pleno ano eleitoral. Ah, eleição, né? É tudo pelo poder. Economista argentino sugere Banco Central com Brasil e Argentina. Precisamos de ajuda dos amigos. E no G7, Lula procurou o FMI para negociar socorro à Argentina. E Brasil? Qual a solução para o Brasil? O que é que está sendo feito para o nosso país? Não vou falar tudo sobre o G7, porque eu tenho umas notícias que não dá para falar assim, picotada, por pedaço. Mas eu quero mostrar umas coisinhas para vocês. Primeiro aqui, ó. Lá foi o Dilma se encontrar com o Macron. Teve aí videozinho, junto misturado, etc, tudo mais. Aí você nota no Estadão falando, né, que o Dilma conversa com o Macron sobre o conflito, né, e nova fase após Bolsonaro. A conversa foi mais longa que o previsto. Lula e Macron tiveram uma longa conversa que estourou o tempo previsto. Os dois líderes também falaram sobre ampliação e cooperação em defesa e cultura. O Lula quer continuar importando, né, a agenda woke, só pode. Pediu algumas dicas para o Macron. Aí veja. Jamil Chad trouxe algumas falas do Dilma, que eu achei interessantíssimas. No G7, Lula expõe fracasso de potências e propõe novo sistema internacional. A manchete é assim que parece que o Lula pintou em Bordeaux. Vamos olhar o que o Lula falou. 2 parágrafos. Enquanto existirem armas nucleares, sempre haverá a possibilidade de seu uso. Foi por essa razão que o Brasil se engajou ativamente nas negociações do Tratado para a Proibição, que esperamos poder ratificar em breve. A turma que falava aí que o Lula ia peitar o mundo, né, botar o dedo na cara, colocar o Brasil com sua soberania nacional, aquela coisa que o Enéas falava desde lá de trás, tá aí, ó. O Lula tá deixando claro que ratificar. Os Estados Unidos pode, porque os Estados Unidos sabem que elas... mas o Brasil não. O Brasil não tem capacidade para isso. Para ele, o mundo testemunha a emergência de uma ordem multipolar que, se for bem recebida e cultivada, pode beneficiar a todos. E é o que eu falo para vocês. O Lula, ele fica de retórica para a turma da esquerda, para tentar manter a base coesa. Só que o Lula está alinhado ao Biden. Olha o que é que o Lula define como a sua ordem multipolar. A multipolaridade que o Brasil almeja é baseada na primazia do direito internacional e na promoção do multilateralismo. Mas, pô, é o oposto. Multilateralismo é oposto à multipolaridade. Multipolaridade significa diversos polos de poder. O multilateralismo, na prática, não vem com conversa mole. São essas organizações como o Banco Mundial, OMS, ONU, tomando decisões de cima para baixo, solapando as soberanias nacionais. Assim, é conversa mole. Não vem querer falar, não, é porque eu tô querendo falar da multipolaridade, que esses organismos vão ter mais vozes, que mais vozes vão ter... Não, Lula, não cola. E quando você olha o seu discurso completo, isso não cola. Outra nota do Jamil Chad, sobre mais uma fala do Dilma. Lula questiona a legitimidade do G7 em cúpula do bloco e ataca o Estado mínimo. Enquanto Lula ataca o Estado mínimo, vocês viram que a revista Fórum fala sobre o arcabouço fiscal. Você entende como é a coisa? É retórica. O Lula fala uma coisa pro petista, fala, aí, eu tá contra o imperialismo, vai Lula! Aí quando você vê na prática, toma aí o arcabouço fiscal, idiota, toma aí, ó, pau. Aí vamos ver a fala do Lula. Lula pediu um Estado que fomente a transição ecológica e energética, a indústria e a infraestrutura verdes. Olha que a preocupação do Lula.
Abre aspas de novo. A falsa dicotomia entre crescimento e proteção ao meio ambiente já deveria estar superada. O combate à fome, à pobreza e à desigualdade que deve voltar ao centro da agenda internacional, assegurando o financiamento adequado e transferência de tecnologia. Para isso, já temos uma bússola acordada multilateralmente. A Agenda 2030. Lula comunista. Tragam o Lula comunista de volta. Esse era menos malvado. O Lula comunista do Foro de São Paulo era menos pior. Entregaram uma versão defeituosa. Tá pior do que era. O cara conseguiu piorar. O tempo foi passando, só fica pior. O cara que bebe tanta água, né, que se conserva... Não, vamos falar assim. Isso não é pra eu falar. Ela gosta de um destilado. Ele gosta. Isso, todo mundo sabe que o destilado, né, as bebidas, com o tempo vai passando, elas vão aprimorando, ficando com um saborzinho melhor. Mas o Lula não, o Lula tá piorando. Era pra aprimorar. O cara que gosta, que curte um destilado, devia melhorar conforme o tempo vai passando. O cara abraçou a Agenda 2030. Tragam o Lula comunista de volta. O Lula que dá dinheiro não. Isso nunca aconteceu. Mas o PT, que era, né, afoito, assim, pra ajudar os seus amigos aqui na América Latina, era menos nocivo pro Brasil. Tá vendo? Multilateralmente, o Lula tá falando, ó, vamos seguir a agenda da ONU. A agenda da ONU, ela não é a mesma agenda do bloco eurasiano. O Lula, ele vive de retórica. Aí você vê a manchete, o clickbait, o cara da esquerda fala, eita, isso aí, toma conta do mínimo. Na prática, vai abraçar a agenda 2030, tá claro, é só olhar os ministérios, é só olhar as políticas que estão sendo colocadas na mesa e ver todas essas movimentações em torno do calabouço fiscal. Cara, é inacreditável. Inacreditável. Tem outro aqui, dá pra comentar. Porque a próxima envolve Bolsonaro e Itamaraty, mas eu vou deixar pra amanhã. Essa é mais uma. Pra vocês verem que o Lula comunista não existe mais. O Brasil assina texto sem crítica direta à Rússia. E aí, o que o Lula assinou, né, tem alguns compromissos. Um deles, defender o aumento substancial no financiamento humanitário e no desenvolvimento. Gente, financiamento, o que faz trabalho humanitário? As ONGs. O Lula se comprometeu a ajudar os ongueiros. Depois, facilitar o comércio internacional aberto e transparente. Parece muito bonito isso aí, para não ter corrupção, né? Não ter lavagem de dinheiro e tudo mais. Pessoal, a due diligence, aquela política europeia que exige, né, todas as comprovações, a regulação, o carimbinho, o selinho para falar, ó, essa mercadoria é do bem, não desmatou. Isso é o comércio internacional aberto e transparente. Acorda pra vida. Estão te enganando, petista. Petistas estão te enganando. Isso aqui é exatamente, né? É você poder ter todo o rastreio do fluxo de produção de produtos. Eles querem poder rastrear tudo. Eles querem ter o controle de todas as fases de produção para ver como as coisas estão funcionando. E essa turma, com números nas mãos, rapaz, eles sabem fazer maldade. Olha o que o Lula também assinou. Fortalecer a coordenação entre países e instituições internacionais. Instituições que, por exemplo, fazem o papel de doadores de alimentos como a ONU. Ou seja, o Lula está assinando para fortalecer a ONU. Tragam o Lula comunista de volta. Era menos pior, pô. O Lula comunista era a versão menos piorada desse daí. Esse daí que veio, né, foi modificado pelos Soros, parece. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Olha tudo que está acontecendo. Caos, confusão. Fora as confusões do ambiente político, né? Até deu uma acalmada, mas tem algumas coisas acontecendo. O Alckmin também andou dando as entrevistas, que a gente vai comentar aí. Vai Deus amanhã, mostrar umas coisinhas pra vocês. Veio que sai mais alguma coisa que tá engraçado esses dias. Mas, por eu fico por aqui. Vou mandar o vídeo do Plínio Valério no Telegram, link tá aqui na descrição. Essas questões aí desse portal do Folha de São Paulo, esse Planeta em Transe, tem várias notícias dessa daí que a gente comentou no mês de abril. Eu sei disso porque já tô montando o Atlas de abril, né? Vai estar lá também. O que eu posso fazer, garanto pra vocês, é tentar pelo menos contar. Porque lá na frente, eu tenho certeza que vai se perguntar, como chegamos aqui? Não é possível, velho. Como o Brasil não deu certo? Tá aqui, ó. Anotei. Tá aqui, o passo a passo. Tudo isso aqui de forma organizada. Mais um capítulo. E todo mês que eu venho percebendo,
é que essa agenda internacional do governo, ela segue como um dos pilares centrais da administração do Lula. Assim, é o que mais tem notícia. Não é só porque eu, sei lá, eu gosto desse tema, mas realmente tem notícia e só calamidade. Agora meu trabalho, no meu canal, né? Tem um papasso, acabei de falar, kimpai.com.br, tem um pente na descrição, tem um botão de valeu. Compartilha esse vídeo, volta amanhã, que eu espero poder estar aqui amanhã também. Que grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!